Olá, meus queridos, estamos de volta. Hoje voltamos na reta final, aula com a revisão dos conteúdos. Lembro também vocês que estudem pelo material de vocês, que vocês fizeram as atividades, ou voltem nas aulas que foram feitas explicando de uma forma mais complexa, porque hoje nós vamos fazer um breve resumo dos conteúdos que estarão presentes na prova de vocês, tá bom? Então a gente começa falando sobre os sofistas e a filosofia pré-socrática. Para compreender esse processo, a gente inicia lembrando de da importância dos pré-socráticos chamados filósofos da natureza, como Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, que falavam da composição, da cosmologia. Então a preocupação deles era voltada para o elemento base da composição de tudo. Com o passar do tempo, a antropologia com a filosofia, desenvolvimento racional e da filosofia, a antropologia ganha espaço, que nada mais é do que o homem como centro aí das discussões, o comportamento do homem no espaço, na sociedade no caso. E a gente vai falar sobre desenvolvimento da filosofia, obviamente dos sofistas. Quem eram os sofistas? Os sofistas passavam de cidade em cidade, ensinando disciplinas que eles achavam importantes, como a retórica, gramática, matemática, aritmética, enfim, para os filhos da aristocracia. Então, os sofistas, eles eram criticados, né, pelo fato do objetivo desse conhecimento que era passado, desenvolvido com os outros, ser ganhar dinheiro por isso, né? Eles ganhavam por isso. Então, tanto Platão como Aristóteles faziam críticas ao trabalho dos sofistas, né? Pelo resultado, pela consequência, né? O trabalho ter o objetivo de ter o lucro, né? Então, esse era o fato que eles faziam crítica. Uma das questões que era mais desenvolvida também pelos sofistas era a retórica, né, a dialética, que é a arte da argumentação. Então, se fazia isso para que os alunos conseguissem, no argumento, desbancar os seus opositores. E sobre dando a importância e a arte da argumentação, a gente vai falar de Protágoras, que no caso ele falava da verdade, que a verdade ela era algo relativo. Por quê? Porque a verdade ela deveria ser, né, no caso, se ela fosse bem argumentada, se ela fosse bem explicada, ela poderia se tornar verdade. Isso dependia do ponto de vista de quem a defenderia, né? Então, destacando como se dava importância, como a filosofia, como a razão, a palavra-chave da filosofia foi utilizada para atingir aí os objetivos da dialética e dos pensadores e dos estudantes. Agora a gente vai falar um pouco sobre a teoria do conhecimento na Idade Média. Vamos falar da patrística. Então, a patrística buscou conciliar aí a razão e a fé. Então, bem característica aí da Igreja Católica na Idade Média, principal instituição de poder. Então, dois nomes muito importantes que estiveram ali trabalhando para essa conciliação entre fé e razão, Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Então, Santo Agostinho, por sua vez, ele utilizava a base aí de Platão para seus argumentos. Então, no mito da caverna, que a luz representa o conhecimento, Santo Agostinho ele diz que essa luz é Deus, né? Essa luz vem de Deus e o conhecimento vem de Deus. Então, e a escolástica, né, as escolas, né, que conciliavam também tanto a teologia como a filosofia, que tinha aí o São Tomás de Aquino, que utiliza, né, as ideias de Aristóteles para mostrar, para defender que Deus é o principal poder, que deve ser respeitado, enfim. Então ele utilizava a razão, a teoria base de Aristóteles para demonstrar o que ele acreditava de acordo com a fé dele. E o São Tomás de Aquino ele acreditava que a verdade ela poderia ser alcançada, atingida, né, manifestada de duas formas, direta e indiretamente. Diretamente com as revelações e indiretamente com o uso da razão, com a filosofia. Então ele diz que existem dois caminhos para chegar à verdade. Ele não vai falar que ele vai falar de como uma complementa a outra, né? E que tem um fim só, e a verdade é de Deus, né? Então a verdade vem de Deus e
tem caminhos distintos, pode ser dois caminhos, mas eles não se contrapõem, eles se completam. E vamos falar também de Sócrates. Sócrates, o homem que perguntava demais. Sócrates acreditava que era natural as ideias contrárias, pois o combate dessas ideias é que se poderia chegar a uma verdade. E a dúvida, a ignorância, o reconhecimento da ignorância era necessário para que o homem pudesse aí chegar à verdade, ao conhecimento. Então, nas suas teorias, como a ironia, havia aí o momento em que se fazia a pergunta da pergunta, o porquê, do porquê, do porquê, do porquê, para poder construir o conhecimento. Técnica utilizada por ele. E a maiêutica, que era usada por ele para fazer com que o seu interlocutor chegasse a conhecer a verdade que ele trazia dentro dele sem ele mesmo saber. Então, Sócrates achava, né, a ironia, que era a interrogação, um meio, uma forma de se chegar ao verdadeiro conhecimento, né? E Platão, né? Vamos analisar agora Platão e Aristóteles. Platão acreditava que o conhecimento, na verdade a gente está falando sobre o conhecimento do ponto de vista de Sócrates, Platão e Aristóteles. Então Platão ele acreditava e defendia que o conhecimento ele era inato, nascia com a pessoa. Então, a partir do momento que ele ia crescendo, esses conhecimentos eles iam sendo despertados, né, com os sentidos humanos, o sentido humano ele ia ajudando a despertar, a lembrar o conhecimento que já se tinha. Então, para ele, o conhecimento é recordado. Os 4 níveis, a crença, a opinião, raciocínio, intuição, intelectual. Observamos aí que os 2 primeiros níveis, eles não têm uma base racional, né? Que é a crença e a opinião. Já para Aristóteles, ele vai fazer inverso. Para ele, o conhecimento ele é adquirido com processos. Ele é adquirido de acordo com as fases da vida que você vai vivendo e você vai construindo esse conhecimento. De acordo com as relações que você tem com o mundo, com a sociedade. Para ele, se construir no processo e o conhecimento de 6 níveis, conhecimento, a sensação, a percepção, a imaginação, memória, raciocínio e intuição. Então já tem mais níveis que Platão. Então, meus queridos, espero que vocês tenham retomado o conteúdo e a gente se encontra na próxima aula.